Vamos iniciar a palestra para que nós não perdamos o tempo, né, e damos seguimento. Só uma situação, a doutora Magadar teve um contratempo e ela não poderá estar presente. E ela vai ser substituída pelo Dr. Tiago, que farei breve a sua apresentação, que a contento, né, dispôs o seu tempo em fazer isso. Então, agradecimento, mesmo tendo sido pego de surpresa, aceitou essa situação. Eu convido, então, o doutor Tiago, advogado, coordena a equipe jurídica da ABCPrev, professor, palestrante, pós-graduado em Direito Constitucional pela Damásio Educacional, com extensão universitária pela Universidade Santiago Compostela, Espanha, pós-graduado em RPPS pelo IEPrev e com o certificado CP-RPPS dirigente. E também gostaria de convidar o Dr. Robert Júnior, o nosso palestrante. O doutor, ele é doutor em Direito das Relações Sociais pela PUC São Paulo, procurador federal, membro da Academia Brasileira de Seguridade Social, professor do mestrado e doutorado da PUC São Paulo, autor de várias obras. Tiago, fique à vontade e nos mostra o seu conhecimento. Por favor, obrigado. Pessoal, muito boa tarde. Para mim é um motivo de privilégio, né, e ao mesmo tempo uma grande responsabilidade em ocupar essa tribuna neste período aqui, neste encontro com vocês, para substituir a nossa doutora Magadar, ilustre doutora Magadar, minha diretora na ABCPrev, e estendo aqui a APPrem os agradecimentos pela confiança, né, em todos nós profissionais e a oportunidade e o espaço cedido de estarmos aqui representando-a. Eu serei brevíssimo em minha fala, até porque tenho aqui ao meu lado direito. Disseram que era uma luz, né, Lúcia? Mas na verdade é um holofote, é um farol na área previdenciária para a gente, Dr. Miguel, que vai falar sobre algumas questões atreladas à pensão por morte. Então, coube a mim fazer uma breve introdução e trazer alguns aspectos elementares acerca do tema pensão por morte para vocês, e em seguida vocês ouvirão o Dr. Miguel. Pensão por morte que hoje, né, é um tema em voga, e costumo dizer que a partir da emenda constitucional número 103 de 2019, acabou por se tornar o benefício mais difícil de ser analisado pelo regime próprio. Seja desde o requerimento do servidor público, por muitos critérios que a emenda 103 impôs a este benefício, seja no momento ali da concessão, quando deve ser averiguada a possibilidade ou não, o dever, aliás, de aplicação da regra de limitação constitucional prevista no artigo 24 da emenda constitucional número 103 de 2019. A pensão por morte, ela se reveste, né, de um caráter social. Ela é considerada constitucionalmente, doutrinariamente, juridicamente, como um direito fundamental, e a Constituição Federal trabalha um pouco essa ideia nos artigos 226 e 227, quando estabelece ao Estado, à família, o dever de cuidar de crianças, adolescentes e fornecer a estes amparo concernentes à educação, segurança, lazer, vestuário. E daí, né, desses artigos, dessa ideia de direito fundamental criada
na pensão por morte, nós extraímos, dentre outros fundamentos, a ideia da pensão diante desse dever do Estado de acobertar, de acolher, de amparar as crianças, adolescentes e também a família. Pensão por morte que no texto constitucional primitivo, com redações dadas posteriormente pelas emendas 20 de 98, 41 de 2003, previa que teria ou seria equivalente a 100% do valor dos proventos de um servidor falecido, ou 100% da remuneração caso o servidor tivesse falecido em atividade, até o teto do regime geral, com um percentual de 70 pontos sobre o que superasse o teto, o salário máximo de benefícios estabelecido no âmbito do regime geral de previdência social. Acontece que recentemente, há praticamente 5 anos, tivemos uma substancial e significativa mudança no sistema previdenciário brasileiro, que adveio com a emenda constitucional número 103 de 2019. Essa emenda estabelece para o servidor público federal e para o regime geral um formato de cálculo em seu artigo 23 que garante um mínimo de 50 pontos percentuais que se acresce de 10 pontos para cada dependente previdenciário. A questão constitucional e social que surgiu, então, a partir da emenda constitucional número 103, foi concernente à violação de um princípio de Estado, um princípio basilar do direito. Os constitucionalistas se debruçam a estudar um tema ou um princípio chamado vedação ao retrocesso ou vedação à recessão. Esse princípio foi invocado a partir da emenda constitucional número 103, justamente pelo fato de que a emenda 103 parece não ter inovado, mas sim ter recriado um formato de cálculo que estava previsto anteriormente na Lei Orgânica da Previdência Social. Os artigos 36 e 37 da Lei Orgânica da Previdência Social previa um cálculo de 50% que se somava a 10 pontos percentuais para cada dependente. Há um avanço no texto constitucional, uma garantia para os servidores, ou melhor dizendo, para os dependentes do servidor público, de que a pensão por morte seria equivalente, seria correspondente à totalidade de sua remuneração dos proventos de sua aposentadoria, mas quando nos deparamos com a emenda 103, parece que houve uma involução, de fato um retrocesso, e esta questão foi alçada, né, de um status constitucional e chegou ao Supremo Tribunal Federal. O Supremo analisou essa questão do ponto de vista jurídico, normativo, constitucional, ao apreciar a ADI 7051. Então, por esse motivo, né, princípio, grande motivo da pensão por morte, de sua mudança, de sua possível violação ao princípio da recessão, ao retrocesso social, dentre outros diversificados critérios que devemos analisar agora no âmbito dos regimes próprios, se o servidor faleceu em atividade ou não, e se em atividade devo simular aquela hipotética aposentadoria por incapacidade, condições de servidores que adquiriram direito a uma aposentadoria voluntária, mas no momento do óbito ainda não haviam exercido esse direito. Como é que fica a situação do cálculo deste servidor? Questões como, por exemplo, a irreversibilidade de cotas na pensão por morte, prazo de duração na pensão por morte, hipóteses em que devem ser aplicadas as limitações a que se referem ao artigo 24 da emenda constitucional número 103 de 2019. Então, por conta de todos esses motivos, eu passo a palavra para o Dr. Miguel abordar com vocês essas questões relevantes e atuais depois dessa breve introdução.
Então nós vamos falar sobre pensão por morte e vamos pontuar alguns aspectos ainda candentes, né? Pus candente em homenagem a Magadá, né? Que o artigo que baseou o que nós vamos falar, vocês têm aí dentro da obra dos regimes próprios, aspectos relevantes, lá no artigo que começa na página 114. Então, nós vamos falar, mas também tem um material escrito para que haja exatamente esse acompanhamento. Quando nós vamos falar sobre a questão do risco morte, primeira coisa que nós precisamos relembrar é que se trata de risco e não de contingência social. Conquanto a Carta de 88 não diferencie o que é risco nem contingência social, nosso texto constitucional diz que Previdência vai dar cobertura em face da ocorrência de eventos, né? Evento é um congresso, né? Da PEPREM, da BIPEM, né? Um casamento, uma festa, mas o Constituinte não quis, né, se comprometer com alguns aspectos diferenciais do que seja risco, do que seja contingência social, então utilizou essa expressão ampla, genérica. Mas a morte, como proteção social, é um risco, porque cobre aspectos, né, de um evento futuro e incerto. Futuro, ninguém tem dúvida. Mas como? Quem que vai virar pedra aqui? Ninguém, né? É certo, mas nós temos a incerteza na medida em que nós não sabemos, né, pela sabedoria divina, graças a Deus, quando nós migraremos de plano, certo? Isso nos dá uma tranquilidade para que a gente aproveite os nossos dias neste plano de maneira mais calma, né, mais tranquila e mais serena. Mas quando nós falamos a proteção do risco morte dentro do sistema de proteção social, mais especificamente dentro da sub-área da Previdência Social, talvez, sem sombra de dúvida, seja o risco que mais impacta a sociedade. E no Brasil, o que é que nós assistimos e que também já foi pontuado, né, na introdução do tema? Ao longo dos 33 anos, um pouquinho mais, né, desde a edição da Carta de 88, nós vimos um crescente em relação a essa cobertura, em relação ao risco morte, chegando num ponto máximo de flexão e que apresentava distorções. E digo isso lá com a mudança da legislação na segunda metade da década de 90, quando a legislação muda o critério de cálculo da pensão por morte e passa a determinar que a alíquota seria de 100%. E ali travou-se naquele momento essa forma da proteção, mas que depois, quando isso é descolado, nós vamos ter aquele efeito ricochete, e aí nós experienciamos agora, no presente momento, este efeito ricochete, porque o padrão e o nível de proteção, ele recuou, né? Eu não gosto muito de dizer que nós estamos diante de retrocesso social, porque quanto à moldagem dos riscos, nós temos que sempre lembrar a questão de convencionalidade. E aqui especificamente a Convenção 102 da OIT. Convenção 102 da OIT, que é de 1952 e que é conhecida como norma mínima de seguridade social. E dentro da Convenção 102, esta convenção vai dizer, para que os países possam afirmar e dizer que tem um sistema de seguridade social, eles têm que assegurar pelo menos 7 riscos e contingências sociais. E dentro desta Convenção 102, ela vai tratar possibilidades, modelos, formas de como cada país vai regulamentar e efetivar esta proteção. E nós, dentro dessa margem, nós chegamos no limite máximo e agora nós vivemos um momento em que não apenas a emenda 103, a emenda 103 talvez tenha sido esse último movimento tão mais profundo, mais significativo. Mas nós vemos
a mudança, ou presenciamos essa mudança já há algum tempo, desde final de 2015, quando a legislação passa a ser alterada no modelo de regime geral, impactando e também sendo trazido essas alterações para o ambiente de regimes próprios, quando, por exemplo, a pensão por morte deixa de ser vitalícia como regra geral, pondo fim àquelas discussões que antecedem essa mudança e que até se falava à época de casamento intergeracional, né? E aí, como tudo no direito é polêmico e discutido, né, tem um colega nosso que é professor, que talvez vocês conheçam, artigos, obras, né, professor Sérgio Pardal Fredental, que ele dizia, mas quase todo casamento, principalmente segundo, terceiro casamento, é intergeracional, né? Porque você ficou viúvo ou se divorciou? Não, tá bom, vocês estão escutando bem? Com 30, 40 anos, você não vai casar com uma pessoa da sua idade, a tendência é casar, né, com alguém mais jovem. Ele diz, mas tudo bem, 10 anos é uma geração, né? Então, uma pessoa com 70 casar com uma de 60, né, não tem grandes problemas. Mas do aspecto prático, o que a gente verifica? Principalmente essas pessoas com 50, 60, 70, que voltam a se casar, casam-se com pessoas com 10, 15 anos de diferença. Exemplo candente, no presente momento, nós temos algumas personalidades, né, do mundo musical aí, em evidência nos últimos dias, né, que casado, né, ou em união estável com uma pessoa com um gap geracional de várias gerações. Isso traz esse impacto, muda-se essa questão, muda-se alguns critérios, e aqui especificamente na emenda 103, o que é que nós vamos verificar e o que é que nós vamos encontrar assim de mais forte? Principalmente a questão do fim da possibilidade de repasse daquela cota em relação ao dependente que perdeu esta qualidade. Juridicamente, nós chamamos isso de direito de acrescer. Então, aquela cota que, historicamente, quando aquele dependente deixava de sê-lo, ela migrava e era repartida com aqueles que já estavam fruindo e recebendo. E com a emenda 103, essa dinâmica desapareceu, certo? Não foi novidade, porque se nós lembrarmos também, lá na segunda metade da década de 90, creio que em 96, no primeiro semestre de 96, se tentou efetivar isso via medida provisória. Medida provisória foi publicada naquele período que as medidas provisórias podiam ser republicadas e reeditadas mês a mês indefinidamente. Houve uma reação muito grande naquele momento, ela não foi reeditada no mês seguinte, portanto, desapareceu. Ressuscita agora com natureza e com índole constitucional, pondo fim a este direito de acrescer, com algumas distorções, porque, como regra geral, o cálculo do benefício é feito na data do fato gerador, no caso da pensão por morte, na data do óbito, sendo ou morte real ou mesmo em relação à morte ficta. Agora, com a mudança também da emenda dos critérios para quantificação e o cálculo, o que é que nós tivemos? Se saiu dos 100 e se voltou para uma quantificação que já tinha sido adotada na década de 60, lá com a Lei Orgânica da Previdência Social. Essa dinâmica que nós temos hoje, que vige, né, e que se aplica de 50% mais 10% para cada dependente, certo? Até o limite máximo de 100%, isso não foi novidade, isso foi criado agora. Isso foi um padrão de quantificação e de cálculo que o Brasil já adotou há 70 anos atrás, certo? Quase 70 anos atrás. E que é restabelecido, mas que traz algumas coisas curiosas, até estávamos pontuando antes de chamar aqui para a gente conversar com vocês. Se faz esse cálculo no primeiro momento, primeiro dependente,
além de um, mais de um que pede, não repassa aquela cota, mas não se recalcula. Então, hipoteticamente, são 3, né, nós teríamos o quê? 60, 70, 80. Perdeu um, não se recalcula, não se repassa aquela cota, mas o cálculo da renda mensal inicial, ela permanece. Nós só vamos ter, dentro dessa dinâmica, o recálculo, que também é novidade pela emenda 103, no caso de um dos dependentes ser pessoa com deficiência. Porque ou ele perdendo essa qualidade de pessoa com deficiência, ou perdendo a qualidade de dependente, ou ele mesmo vindo a óbito, a lei diz que aí sim vai se fazer o recálculo do benefício, né, porque aquela condição que lhe garantia uma alíquota de 100%, e essa alíquota de 100% não é só dele, pessoa com deficiência, é uma alíquota que se espraia ou que se espraia e prorroga-se e alcança todos os dependentes. Por isso que também no texto da emenda diz, desaparecendo essa condição anômala, excepcional, se faz o recálculo considerando-se as regras de padrão. Então, esse ponto aqui, ele é bem interessante. E o que é que nós assistimos mais ainda em relação à pensão por morte? Houve alteração quanto à questão de critério de cálculo, principalmente depois da emenda 41, que os que ingressam dali para frente, nós vamos ter o cálculo por média, mas é mantido e se gerou uma discussão bastante grande em relação à questão de como que se aplica ou há direito ou não há direito em relação à paridade. Uma coisa é fazer o cálculo com base na média e não com base na integralidade. Outro aspecto diverso, ou que tem que também se analisar, é se esta pensão por morte gerada, ela tem direito ou continua tendo direito à paridade. Em relação a isso, não podemos esquecer o tema 396. Certo? Cadê o tema 396? Mais para frente. Não está mais para frente não, está para trás. Mas deixemos os slides aqui, vamos para frente. Tema 396 é uma construção jurisprudencial firmada com base no recurso extraordinário 603580. E nesse recurso extraordinário, o STF assim decidiu. Os pensionistas de servidor falecido posteriormente à emenda 41 de 2003 têm direito à paridade com servidores em atividade, caso se enquadrem na regra de transição prevista no artigo 3º da emenda constitucional 47, não tem, contudo, direito à integralidade. Então, com este tema, vem-se exaurir exatamente essa dúvida se esses benefícios gerados depois que houve a mudança quanto à questão de critério de cálculo, se essas pensões carregavam o direito à paridade ou não. Como regra geral, não. Em relação às regras de transição, ainda que neste período intermediário, que continuou se tendo direito, isto foi assegurado ou garantido ou confirmado pelo Supremo Tribunal Federal. Independentemente do critério de cálculo, se com média ou se ainda em relação a pessoas que, quando ingressaram, lhe garantiu, né, o ordenamento, o direito à integralidade. Um outro ponto em relação a esses aspectos, né, mais palpitantes, em relação à pensão por morte, diz respeito ao menor sob guarda. E que nós acabamos de ver há pouco tempo o encerramento de um capítulo e se abre outro capítulo em relação ao menor sob guarda. E isso por quê? Porque todos os questionamentos, ou a base do questionamento, se aquela exclusão do menor sob guarda feito na Lei 9.528, lá de novembro de 97, se ela era válida ou não.
se ela era compatível com o nosso ordenamento. E a grande questão, nesse momento que o Supremo resolveu, quando decidiu as ADIs 4878 e a 5083, que o Supremo diz, olha, essa exclusão feita pela Lei 9528 de 97, que alterou a redação da 8213, ela é inconstitucional. Por quê? Temos Estatuto da Criança e do Adolescente, que lá no seu artigo 33, parágrafo 3º, diz que este menor sob guarda tem garantido todos os direitos, inclusive para fins previdenciários. E a grande discussão, que demorou mais de 20 anos, mais de 2 décadas, era exatamente para que os tribunais superiores emitissem a opinião de qual era a lei mais especial, certo? E que seria a que prevaleceria. Ao longo desses 20 anos, nós tivemos diversas idas e vindas. Um momento no sentido, outro momento em outro, depois altera-se e, finalmente, agora, recentemente, depois já da vigência, né, da emenda 103, o Supremo diz que não era possível. Porém, o que é que nós temos dentro do texto da emenda 103 de 2019? Esta exclusão do menor sob guarda para fins previdenciários como dependente previdenciário. E, consequentemente, por aspecto processual, o Supremo Tribunal Federal não poderia, por extensão, declarar inconstitucional a previsão da emenda 103. Mas, numa linguagem não jurídica, nós temos um voto bastante significativo em que os Supremos disseram pau que dá em Chico, dá em Francisco, né? Ou seja, mesmo fundamento que levou, ainda que com 20 anos, né, de lei, o Supremo dizer que aquela alteração era incompatível, que era inconstitucional, tudo indica que também, mais para frente, sendo questionado, seja o rumo a ser tomado. E eu falo isso quando nós lemos dentro do voto do ministro Edson Fachin, quando ele diz, os pedidos formulados nas ADIs 5083 e 4878, contudo, não contemplaram a redação do artigo 23 da emenda 103 de 2019, razão pela qual, ao revés do egrégio ministro relator, não proceda a verificação da constitucionalidade do dispositivo, em homenagem ao princípio da demanda. De toda sorte, os argumentos veiculados na presente manifestação são em todo aplicáveis ao artigo 23 referido. Diante do exposto, homenageando conclusões diversas, julgo procedente a de 4878 e parcialmente procedente a de 5083, de modo a conferir interpretação conforme ao parágrafo 2º do artigo 16 da Lei 8.213/91, para contemplar em seu âmbito de proteção o menor sob guarda. E aqui, para nós que trabalhamos com o ambiente de regimes próprios, traz uma questão. Já tem um caminho, né? O pãozinho lá de João e Maria, né, para mostrar o caminho, já foi posto, né, dentro de vários votos. Aqui o mais significativo é este voto, esse excerto do voto que eu acabei de ler para vocês. Agora, esta decisão não tem necessariamente um caráter vinculante. Então, necessariamente, não deva ser este padrão que, obrigatoriamente, por aspectos processuais, os regimes próprios tenham que adotar e seguir. Mas quem cuida exatamente da projeção e de alteração de reformas de legislação deve pontuar isso, porque tudo indica que no curto, médio espaço de tempo, por óbvio, isso vai ser questionado e já tem um caminho que não foi adotado e não foi julgado conjuntamente por conta deste princípio da demanda por aspecto processual, porque o Poder Judiciário não pode julgar além daquilo que foi pedido. E o que foi pedido que fosse declarado, né, incompatível com o nosso ordenamento, esta exclusão por força da alteração de uma lei infraconstitucional. Então,
é algo que demanda uma reflexão. E isso tem sido feito em alguns regimes próprios que, não por vinculação dessa decisão, mas se antecipando a discussões, têm reconhecido, lógico que com filtro e com análise apurada para exatamente se está diante de menor sob guarda, né, real e efetivo, ou se nós estamos diante daquelas situações de artificialização. E para encerrar esse tópico, por que se excluiu o menor sob guarda? Porque se mudou a natureza dessa proteção previdenciária em relação ao risco-morte. É natureza social, previdenciária. E se passou a entender que tinha natureza sucessória, certo? Patrimonial. Então, tanto no ambiente de regime geral com regime próprio, todo mundo dizer qual é o herdeiro mais novinho aqui da família. Ah, é tal. Então, vem cá, você é menor sob guarda. Isso se aplicava para titulares de cargos efetivos, dos mais gabaritados a todos em geral. E também no regime geral. Em vez de se criar mecanismos de análise, de verificação se efetivamente aquele menor era sob guarda, se tinham todos os requisitos, o legislador optou pelo caminho legislativo mais largo, dizer, deixa, tira, põe de lado e acaba o problema. Mas criou a dificuldade que efetivamente os menores sob guarda ficaram desprotegidos, né? Então, este ponto também é um ponto que eu quero conversar com vocês. Um outro ponto, filiação socioafetiva. A questão da proteção previdenciária, ela sempre trabalhou muito forte em relação à proteção à família. E aí também foi trazido na parte introdutória toda a responsabilidade do Estado e com uma força, né, com uma cor mais viva da responsabilidade do Estado em relação à proteção à família, com base lá nos artigos 226 e 227 da Constituição Federal. E lembrando, todos esses avanços de proteção diante das mudanças e das nuances familiares, de composição familiar que nós temos, a Previdência, via de regra, ela é pioneira. Não que ela queira ser progressista, mas porque ela precisa acompanhar esses movimentos para efetivar proteção social. E vejam, aquele momento que nós nem tínhamos união estável, isso surge com a Carta de 88, ainda na década de 60, né, começa-se todo o movimento quanto à questão de proteção previdenciária para contemplar e proteger, à época, as concubinas, certo? As concubinas, elas desapareceram com a Carta de 88. Depende, porque nós temos concubinato puro e nós temos concubinato impuro, certo? No concubinato puro, o que é que nós vamos ter? As duas partes não têm impedimento para casar. Não casam porque não querem, por qualquer motivo que seja. E ninguém tem que questionar, né? Agora, o concubinato impuro é quando uma das partes tem impedimento para casar. O concubinato puro foi resolvido. Transformou-se em união estável com a Carta de 88, reconhecimento para todos os fins, com a mesma ampliação, desde que seja para fins positivos. Agora, o concubinato impuro continua existindo. E os tribunais superiores, notadamente STF, têm adotado um entendimento e um padrão bastante conservador. Em todas as grandes discussões envolvendo pensão por morte em relação ao concubinato impuro, o que o Supremo tem se mantido e tem feito? O não reconhecimento, certo? Até porque é pautado na questão de que ter dois núcleos familiares ao mesmo tempo, além de não ser permitido dentro do nosso ordenamento, configura crime de bigamia. Mas várias vezes isso já foi para os tribunais superiores, notadamente STF, e o STF tem se manifestado no sentido de que não cabe. E STJ também, né? Tem um voto que se tornou mesmo, meio que um mantra jurídico no ambiente do STJ, que é um excerto do voto do ministro Benjamin Herman, em que ele faz exatamente a diferença entre, né, concubinato e união estável ou
casamento, né? E aí ele fala, na união estável, o que é que nós temos? Uma união, certo? Visando constituição de família. Enquanto que no concubinato, o que é que nós temos? Visa constituição de família? Não, visa qualquer outra coisa, né? E aí ele até usa uma expressão interessante, né? Que ele diz que no concubinato se busca exatamente os prazeres que a cama pode oferecer. Não com essa clareza, mas ele deixa entender da leitura com a polidez jurídica e faz essa diferenciação, né? Agora, isso dentro, extrapolando, a gente tem que ver a questão dos tipos e classificação de família que nós temos. Também o Supremo Tribunal Federal já disse que com a Carta de 88, nós temos alguns tipos de família que estão regradas no texto constitucional, mas não é exauriente. Classificação familiar é aberta, portanto, cabem novas ou outros tipos de composição familiar, além daqueles que estão expressamente previstos e determinados no texto constitucional. E aí, a ênfase da Carta de 88 é dar este padrão aqui de família socioafetiva. E que recebe o nome de família, o quê? Anaparental, certo? Ou família socioafetiva, que também é uma subespécie dessa família baseada no conceito de afeto. E aí, nós temos essa questão e alguns aspectos que decorrem dessa questão da família socioafetiva. Uma delas mais simples, menos polêmica, e a outra ainda bastante, né, com repercussão. Uma das questões diz a questão de dupla paternidade. Nós temos também dentro dessa possibilidade de classificação familiar, nós temos aquilo que é conhecido como família mosaico, certo? Ou família reconstituída ou recomposta, em que alguém vem de alguma união estável de um casamento anterior e vive em união estável, se casa com uma outra pessoa que também vem de um desfazimento de um núcleo familiar anteriores. E é chamado de família mosaico por isso, é caquinho de um lado, caquinho do outro, compõe, põe o desenho, fica bonitinho, organizado, né? E funcional, certo? Como a gente vê os mosaicos, né? Quando a gente vai à Europa ou quando vai visitar, né, algum artista, alguns painéis, usando essa técnica de mosaico. Agora, como que fica essa questão do pai biológico e pai socioafetivo? Ambos podem ter acesso, né, dentro dessa busca de reconhecimento de proteção previdenciária? Nossa legislação no regime geral é completamente omissa. Não entra, não trata disso. E mesmo a legislação no ambiente de regimes próprios são pouquíssimos, né? Os regimes próprios ou a legislação de regimes próprios que entram ou que detalham esta questão. Agora, o que é que nós temos encontrado enquanto decisão de tribunais superiores, notadamente STJ, nessa questão de filiação socioafetiva? E aqui vou ler uma parte da decisão do ministro Luiz Fux, que diz o quê? Mas não é essa do Luiz Fux que eu quero aqui não, só um minutinho. Cadê a decisão que eu quero? É essa mesmo. Anotem aí, recurso extraordinário 898-060, de origem de Santa Catarina, que diz: a paternidade socioafetiva, declarada ou não em registro público, não impede o reconhecimento do vínculo de filiação concomitante, baseado na origem biológica, com os efeitos jurídicos próprios. Tema esse, decisão reconhecida como repercussão geral. Lógico que essa decisão, ela não trata da questão de proteção social em relação à pensão por morte, mas ela nos traz também a forma como está sendo construída
essa questão de reconhecimento de dupla paternidade. Não só para fins de sucessão, mas também se reconhece essa dupla paternidade com os mesmos direitos em relação à guarda. Porque muitas vezes essa família mosaico já vem de cacos anteriores, situações descompostas que se recompõem e que se desfaz novamente. E é muito comum hoje, né, o que nós temos? Termos esse desfazimento originário gera um novo núcleo. E, muito comumente, já vem filhos, às vezes, né, tem até filmes, né? Diz os meus, os seus, os deles, né, sei lá o nome, mas que trata exatamente essa realidade. E, por qualquer motivo, esse núcleo se desfaz, né? Só que, muitas vezes, se desfaz depois de um certo tempo e se criou, né? Não se adotou formalmente, mas se criou, se deu afeto, se criou, né, um relacionamento de pai, não pai biológico, mas pai sócio-afetivo. No ambiente de sucessão e de visita, os tribunais superiores, a STJ diz, olha, tem os mesmos direitos, não diferencia um do outro. Mas nós precisamos avançar e precisamos ver como restará exatamente essa situação em termos de consequências ou de reconhecimento ou não dentro da questão de proteção previdenciária. E aqui a questão é apenas de reconhecimento e ter amparo e previsão legal. Porque não afeta a questão de custeio, porque custeio já houve. A pensão gerada é uma só. Aqui o que vai é a possibilidade de ausência, né, de alguém na classe 1, classe 2 que hoje na nossa composição são os pais, se pode ou não haver este compartilhamento. E aqui, para ajudar nessa decisão, nós não podemos esquecer aquela previsão do artigo 4º da Lei de Introdução às Normas de Direito Brasileiro. Artigo 4º, portanto, da LINDB, né? Como estou ficando mais idoso, quase que eu falava Lei de Introdução, né? Mas mudou o nome já há algum tempo também, né? E agora é LINDB, né? Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. E o que é que esse artigo 4º diz? Quando a lei for omissa, o juiz decidirá o caso de acordo com a analogia, os costumes e os princípios gerais de direito, certo? Então, isso também nos indica de, se não houver uma atuação legislativa, isso vai gerar judicialização, como já vem sendo gerada alguma judicialização, e, na ausência de previsão legal, esse padrão de como se resolverá será feito inicialmente pelo Poder Judiciário. Então, esse ponto também eu queria trabalhar com vocês. O próximo ponto, questão de pensão a filho maior inválido. Que essa discussão, ela se deu mais forte, talvez, no ambiente de regime geral, mas também ocorreu dentro do ambiente dos regimes próprios de previdência social. Até porque o artigo da lei 8.213, que muitas vezes ele é no instrumento Ctrl+C, Ctrl+V copiado e colocado dentro, né, das leis de regimes próprios, as redações mudaram ao longo do tempo e com interpretações variadas, né? O que é que nós temos hoje lá no regime geral em relação a filho maior inválido? O que é que trata e o que é que diz o artigo 16? Ele diz que será reconhecido, né, a pensão por morte como dependente, filho não emancipado, de qualquer condição, menor de 21 anos ou inválido, ou que tenha deficiência intelectual ou mental grave, certo? E aqui a grande questão que levou à judicialização é, depois desse menor de 21 anos, tem um ou inválido. E a discussão por anos, por décadas, era exatamente se aquela limitação de 21 anos se aplicava ao filho que mesmo depois de 21 anos se invalidasse, e por óbvio, antes do óbito
desse instituidor da pensão se ele teria direito ou não à pensão. Depois de décadas de discussão também, há um posicionamento aqui especificamente do STJ, por envolver redação de lei federal, no seguinte sentido: que o filho maior inválido tem direito à pensão do segurado falecido, se a invalidez preceder ao óbito, ainda que posterior à emancipação ou maioridade. Possui, portanto, direito à pensão por morte do segurado. Decisão dentro do recurso especial 1768631, de origem de Minas Gerais. Relator ministro Herman Benjamin. E com base nisso, lá no ambiente do regime geral, até por força de uma ação civil pública específica de origem lá de Minas Gerais, houve este reconhecimento e, por óbvio, o reconhecimento desse filho maior inválido a receber pensão por morte. Com um detalhe: no regime geral isso repercute mais forte porque no regime geral, a regra que nós temos aqui, os dependentes classe 1 têm presunção de dependência presumida. Então, ainda que esse filho maior inválido já se invalidou depois de 20 anos, ainda que depois de ingressado no regime geral esteja recebendo uma aposentadoria por invalidez, um benefício de incapacidade permanente, na linguagem atual, é como se ele não tivesse renda para garantir a sua sobrevivência, porque por conta da aplicação dessa presunção de dependência, que se reputa absoluta no regime geral, é como se a renda dele fosse zero. No regime próprio repercute, mas dependendo da legislação, muitas vezes, já várias delas ou boa parte delas, já prevêem que os dependentes classe 1 têm que fazer comprovação da dependência econômica, o que ajuda exatamente a não fazer com que essa decisão repercuta tão diretamente ou gere a obrigação do pagamento de pensão por morte. Então, nós temos esse ponto também interessante, e caminhando para o fim, eu quero chamar a atenção de vocês para uma discussão que aparentemente estava contingenciada, e que volta a entrar no radar. Estou fazendo menção à pensão por morte no caso de família poliafetiva, certo? E a gente está usando poliafetiva porque também implicam quando a gente fala família poliamorosa, Então, hoje tem se trabalhado com a questão da nomenclatura de família poliafetiva, o poliafeto ou poliamor. O que é esse poliamor ou esse poliafeto? Quem que já leu alguma reportagem, alguma notícia, ainda que em portais digitais, sobre poliamor, poliafeto? Ninguém? Tem de tudo, tem de um tudo nesse mundo. Mas essa família poliafetiva, esse poliamor, é a união de várias pessoas, independentemente do gênero, certo? E que se reúnem também, não necessariamente para fins reprodutivos, certo? Ou para fins sexuais. E que compõem e que estabelecem uma subclasse de famílias, dentro dessas possibilidades de famílias que é aberta, segundo a decisão do Supremo Tribunal Federal. Assim que começou a sair, com base naquele reconhecimento, com a escritura, no município de Tupã, do estado de São Paulo, depois tivemos uma escritura de reconhecimento desse tipo de família no Rio de Janeiro, e aí depois foi havendo toda uma repercussão e um aumento. O que é que nós tivemos? Uma contrarreação levada a efeito lá no CNJ, no Conselho Nacional de Justiça, e que, por força do uso, também
com a questão de provocação do Conselho Nacional de Justiça, o plenário do CNJ, lá em junho de 2018, ele determinou que os cartórios brasileiros não mais registrassem as denominadas uniões poliafetivas. Contingenciou porque diz, olha, isso estava se fazendo via escritura pública. Quem coordena a atuação e fiscaliza é CNJ, o CNJ botou o pé no freio, diz, não vai. Mas isso não impede, eventualmente, judicialização. Mas o ponto não é este. Nós também vivenciamos no presente momento projeto de lei que altera o Código Civil. Nosso Código Civil é de 2002, nós estamos em 2024, muita coisa mudou, muita coisa se alterou e tem um projeto de adequação, né, de reforma, de atualização do Código Civil. E dentro desse projeto, lá tramita já em estado bastante avançado nas comissões do Congresso Nacional, surge e é introduzido o conceito de sociedade convivencial. É um novo nome de família poliafetiva, né? Sociedade convivencial, certo? De convivência. E aí a gente precisa acompanhar exatamente porque com a introdução no Código Civil dessa sociedade convivencial, abre-se a porta agora para a regulamentação dentro do nosso ordenamento de reconhecimento do que anteriormente ou em momento um pouco anterior se chamou de família poliafetiva, certo? E o que isso repercute na questão previdenciária? Quanto à questão de custeio, muitos quando se fala isso dizem, mas já teve custeio, porque nós temos pensão por morte. Mas a grande questão é que pensão por morte, dentro do padrão até então implementado, é para 2 pessoas, certo? Dentro de uma família poliafetiva ou dessa sociedade convivencial, nós podemos ter uma família indefinida. Pode ser uma família com 3, com 4, com 5, com 6, né? E aquele custeio que foi previsto, né, para um casal, para 2, né, pode ser amplificado e com a projeção de que esse benefício ele se protrai ou se protrairá no tempo por um período muito maior. Aí não adianta dizer, já tem previsão de financiamento no momento. Diz, mas para uma realidade e para um padrão. Com essa mudança ou com essa possibilidade de mudança, também a questão de custeio de financiamento deva né, ser revista ou passar por modificações, né? E isso são alguns pontos, né, aqui em relação a essa questão da pensão por morte. Não entramos especificamente em alguns pontos técnicos de repercussão, porque neste congresso mesmo já foi brilhantemente trazido, posto a questão de cumulação, não cumulação, né, em que situações, como funciona, como pode ser, como pode deixar de ser. Mas algumas questões aqui pungentes, candentes, porque nós vivemos dentro de uma sociedade, como qualquer sociedade viva, tecido social vivo, e cabe exatamente os sistemas de proteção, os mecanismos de proteção capturarem essas mudanças para também fazer com que o mecanismo de proteção se atualize diante dessas mudanças ou dessas alterações percebidas, identificadas dentro da sociedade. E finalizo usando uma expressão do professor Vladimir Novaes Martinez, né? Quem atua no direito previdenciário há mais tempo, né? É jovem há mais tempo, né? Já ouviu falar, já leu as obras, né? Já teve contato com o professor Vladimir Novaes Martinez. E ele sempre diz, proteção previdenciária, direito previdenciário é um direito amoral. Cuidado, é amoral, porque não é o padrão moral que deva ser o padrão para aferir ou colocar juízo de valor no sentido se há direito ou não, né? E não confundir porque ele é amoral, porque está acima disso, porque tem que se efetivar proteção social. Não confundir porque jamais podemos dizer que o direito previdenciário é imoral, né? Então,
são mudanças, repercussões, coisas interessantes que nós precisamos trazer e que, de uma maneira um pouco mais detalhada, vocês, né, foram premiados, né, pela PEPREM, pela ABPEM, né, com a edição de 18 anos, né, com vários artigos, inclusive esse artigo que eu escrevo em coautoria com Magadar Briguet. Então, oi? Sim, mas não é o nosso tema. A Vera está aqui reivindicando o espaço de que tem um artigo em coautoria com a professora Vera Queiroz sobre a questão de certidão, né, de tempo. A certidão é no outro, né? De acumulação de benefícios, que é nesse. É porque saiu de certidão na revista essa semana, né? Então, com isso, nós temos alguns minutinhos. Alguma dúvida ou alguém queria apenas registrar alguma opinião? Eu passo a palavra ao presidente da mesa. Nós que agradecemos a oportunidade, né, da eloquência do doutor e o conhecimento. Pessoal, pelo decorrer do tempo, abriremos 3 perguntas, se alguém assim queira fazer. Olha, graças a Deus ninguém perguntou. Entenderam tudo, graças a Deus. Prefiro essa versão. Ninguém? Pessoal, muito obrigado. Agradecemos ao doutor Tiago, ao doutor Miguel, pela clareza e a experiência do conhecimento.